Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Hoje é dia 27 de dezembro de 2022, uma terça-feira. E aí? Agora tá mais fácil de acessar o nosso canal. Vocês podem digitar aí youtube.com/@as aventuras de Poliana de verdade, já vem direto pro canal. Feliz Natal! Viva Jesus! Nós temos que falar mais de Jesus agora no final do ano, né? Porque se fala muito pouco de Jesus. E esse vídeo vai para a playlist falando de Deus. Mas em todos os vídeos estamos falando de Deus, agradecendo. Vamos falar de maldição. A minha intenção aqui é que vocês desvinculem da razão, não da razão de uma maldição, da razão de um acontecimento ruim em sua vida, entende? Desvincule um pouco. Desvincule isso, desvincule isso da aproximação de Deus. Apesar de eu estar fazendo Deuteronômio 28, segunda parte, que fala de maldição, nem todo acontecimento ruim na vida de uma pessoa é uma maldição. Isso não é uma coisa que eu apenas estou entrando em contato, não é apenas uma sabedoria que eu estou tendo com Deus, mas que Jesus realmente revelou no Novo Testamento, e eu sempre trago isso sobre o cego. Quando ele diz, eu curei esse cego, cuja família ninguém pecou, ninguém tinha um pecado que contribuiu com a cegueira desse homem, nem mesmo o cego, quando ele diz isso, ele está quebrando com Deuteronômio 28, segunda parte. Não é que ele está negando totalmente, mas ele está dizendo que não é algo 100%. Existem exceções. Ele, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, disse isso, que existem exceções. Então, nem toda morte, nem toda doença, nem toda pobreza, nem toda dificuldade é maldição. Pode ser por seta do inimigo, inveja do inimigo, pode ser justamente ao contrário, justamente por você estar no caminho correto, que as coisas fiquem mais difíceis. Pode ser que justamente quando você estava longe de Deus, a sua vida estava mais fácil. Quando você entra na presença do Senhor, tudo fica mais difícil, porque o inimigo fica zangado, muito zangado. E eu quero dar um pequeno testemunho aqui, antes de continuar essa parte. Esse ano ainda, eu fui picada por marimbondos. Eu levei umas 3, 4 picadas e foi horrível. Eu lembro que eu saí gritando e ficou super inchado e eu acho que ficou doendo mais de um mês. E depois que começa a sarar, ele dá uma coceira que você não consegue parar de coçar e dói, sabe? Dói. Porque a coceira, na verdade, é uma espécie de dor menor, sabe? Dor menor grau. E, inclusive, eu olhei na internet que, dependendo da picada, uma pessoa pode até ir a óbito, sabe? E, enfim, daí eu resolvi agir, procurar saber como que eu poderia acabar com esses marimbondos que estavam, assim, na frente do armário ali da varanda.
E me cobri toda, tal, fui lá, mas eu sozinha, com Baygon, com esses venenos de spray. E fiquei alguns dias, acho que foram 2 latas só, se eu não me engano. E tá, e passou bastante tempo e por esses dias eu fui abrir lá o armário para pegar uma tesoura de jardim. E o armário não queria abrir. E não estava assim o armário antes, não estava assim, ele estava abrindo nessa época. E eu pensei, meu Deus, os marimbondos voltaram, que isso já tinha alguns meses que eu tinha passado o veneno. Ela me entregou isso aqui, vou colocar. Não combina, é ela que tá usando. Os marimbondos voltaram e ainda fizeram uma casa. Eu falei, agora o negócio piorou. E daí eu procurei se tinha algum lugar para fazer dedetização. E na verdade eu não estava podendo gastar. Mas mesmo assim eu fui pesquisar porque é muito perigoso, né? Tem a Poliana, que é pequenininha. Até pra mim é muito perigoso. E a moça falou que não fazia e acabou indicando bombeiros. Você já chamou os bombeiros? Eu falei, não. E Deus tinha falado comigo, o Espírito Santo tinha falado, você não vai contratar o serviço da detetizadora. E eu falei pra Deus assim, como assim? Vai ser tão caro que eu não vou conseguir, né, fazer? E como que eu vou fazer? Eu vou passar para 2023 com esse problema e angustiada, enfim. E meu cachorro faleceu, não sei se vocês estão acompanhando aí no canal. E eu muito triste com essa situação. E chamei quando o bombeiro foi para tirar a casa. Eu contei, né, que algum tempo atrás tinha dado marimbondos e eu passei veneno. Eu falei, então eles voltaram, fizeram a casa, né? Eu descuidei de novo. Nem imaginei que eles iriam voltar. E ele tirou a casa, o bombeiro, e ele falou, só tá a casa, tá vazia, você destruiu com os marimbondos, você acabou com eles. Glória a Deus. E eu tava pensando agora, antes de falar com vocês, como eu, tão pequena, sabe, tão fraca, mulher, na verdade, sem muito conhecimento, apenas me vestir por completo. Eu lembro que eu coloquei máscara, coloquei casaco, coloquei luva, tudo. Fui lá, meio de longe, assim, à noite, né, espirrar. Eu olhei, pesquisei na internet como fazer. Eu acabei com uma casa de marimbondos. E eu pensei, não, foi Deus que me ajudou, foi Deus que fez. Então, como eu tô falando de maldição, quero dizer pra você, não desista das coisas ruins que incomodam na sua vida, na vida de alguém que você ama. Alguma espécie de demônios, como disse Jesus, apenas com jejum e oração. Faça jejum e oração. E eu quero dizer aqui pra vocês, quando faço jejum, é muito ruim. Por quê? Começa a acontecer um monte de coisas ruins. E porque o inferno se levanta, o inferno fica revoltado. E por isso que eu digo pra vocês, acontecimentos ruins nem sempre é a ira de Deus, nem sempre é Ele que está zangado. Muitas vezes é o inimigo que está zangado, justamente pela tua luz e o teu sal. Outras coisas que você pode fazer: caridade, perdão, né? Boas atitudes. Orar. Ore muito, ore muito. Então vamos lá, ficou meio longo, mas fica até o final. Hoje eu estou no 34. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos. Aqui ele continua, aqui é o final do 33, na verdade. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos.
Aqui é uma maldição quando você se afasta de Deus. Você começa a ser maltratado e perseguido. Mas o que eu vou trazer para vocês o que eu vejo nisso. O que eu vejo é que de fato é o contrário. O que nós vemos muito, e eu vou trazer Jesus, eu trago os discípulos, e nós também somos discípulos. A partir do momento que a gente resolve seguir Jesus, a maioria das pessoas, elas acham que discípulo é só quem tá aqui na Bíblia, né? Que é Paulo, Pedro, João, não. Tiago, não. Nós somos discípulos a partir do momento que a gente resolve seguir Jesus. Então, na verdade, isso aqui é o contrário, sabe? Quando você tá com o mundo, quando você está negocia os seus valores e passa para o lado do inimigo, as coisas ficam mais fáceis. Porque que Jesus falou? O caminho é largo desses. Agora, aqueles que resolvem seguir a Deus, o caminho é estreito. As opções são pequenas. É muito menos opção. Vou dar um exemplo. Para mim, que eu não como carne, que resolvi não comer carne, que sou vegetariana, quando me entregam um cardápio, como que vocês acham que são as minhas opções? Ó, bem poucas, bem reduzidas, entende? Então, é a mesma coisa. A partir do momento que você resolve seguir Deus, diminui as opções para você, entende? Porque você tem uma série de valores que norteiam as suas escolhas e isso é importante para você, e muitas vezes as pessoas não vão compreender, né? E então, essa questão de ser maltratado, de ser perseguido, não é uma maldição. É muito mais uma seta do inimigo. Jesus, ele só foi perseguido justamente porque ele estava com Deus, com Abba Pai. Ele foi perseguido por todo o tempo pelos judeus, pela elite judaica, e foi perseguido também por Roma. Ele foi perseguido por Satanás no deserto. Se ele tivesse negociado o que ele veio fazer com Satanás, com Roma, com a elite judaica, o caminho dele teria sido muito mais fácil. Então pensa comigo, a perseguição e o sofrimento não é uma maldição divina, é uma seta do inimigo. E como muitas vezes a gente ouve na igreja que a gente tem que colocar a lei inteira no coração, porque está escrito no Velho Testamento, né? Que a gente deve colocar a lei inteira no coração, não é? Escreve ela no teu coração. E que a gente deve... Olha lá, que graça. Na verdade, isso aqui é pra combinar com o vestidinho dela. Que a gente não deve se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Não é isso que está escrito? Mas eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Jesus, ele não só se desviou da lei, como negou a lei. Daí eu te pergunto, e tenho me perguntado, a lei de Deus ou a lei de Moisés? E eu cheguei à conclusão que a lei de Moisés e não de Deus, senão Jesus, como filho de Deus, como o próprio Deus, não teria se desviado e nem negado essa lei. Quando ele vai, aquele grupo de pessoas que vai apedrejar aquela mulher e diz... E ele não diz, mas ele se comporta de uma maneira que dissesse, eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Por que vocês vão fazer isso? Eu sou contra. Então, a partir do momento que ele é contra o apedrejamento, a lei de Moisés, está escrito sobre o apedrejamento. Ele se desvia da lei.
A partir do momento que ele diz não, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ele se desvia da lei, ele nega a lei. E Deus, está escrito, todo aquele que se desviar da lei ou negá-la, o mínimo que for que fizer de diferente, ele está amaldiçoado, não é? E Jesus esteve amaldiçoado. A crucificação na madeira, ela é tida como uma maldição. É uma morte como amaldiçoada, a pior, a mais vergonhosa, humilhante para a pior das pessoas. Jesus foi considerado a pior das pessoas, um homem amaldiçoado, que negou a lei, que se desviou da lei. Por isso foi condenado pela elite judaica. Então, por isso que eu quero dizer para vocês. Eu hoje, e há algum tempo, tenho pensado que o Velho Testamento está cheio de erros. A lei está cheia de erros. E os discípulos de Jesus, eles pregam muito, leiam no Novo Testamento. Eu não marquei, vou trazer aqui para vocês. O quanto eles pregam a respeito que a lei caiu. A lei caiu. Que a lei é velha e a lei caiu. E nós pegamos muito a palavra do Velho Testamento como lei. Nós cristãos, porque estamos ignorantes naquilo que os discípulos e o próprio Jesus pregou ao longo da sua vida, da vida deles. E nós fazemos isso porque pegamos pregações de várias igrejas diferentes e que pregam todas semelhantes, uma copiando da outra. Um pastor assiste da outra igreja, assiste do outro e copia os sermões. E nós não pensamos o que Jesus queria dizer, nós não pensamos mais, nós já achamos que já sabemos tudo. E geralmente as pessoas vão fazendo livros e livros e são todos cópias, com poucas diferenciações uns dos outros. Então, o que eu digo para vocês é que as perseguições e os sofrimentos não é maldição. É seta do inimigo. É isso. Então não fique triste se você está sofrendo. Não fique triste se você está sendo perseguido. Porque provavelmente você está no caminho correto. A chave de saber se você está próximo de Deus ou não você tem cometido alguma maldade contra o seu próximo? Pense sobre isso. Qual a maldade você tem cometido contra o seu próximo? Existem várias maneiras de ferir pessoas ou de simplesmente também não se importar com as pessoas, com os animais, com o mundo. Pense sobre isso.